Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje num formato um pouco inédito. Primeiro que eu tô de boné, eu não sei se eu gravei outro vídeo de boné aqui, mas principalmente porque hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto de caráter técnico. Esse conteúdo que eu vou passar aqui é um conteúdo tipicamente pago, né, de conteúdo de técnica mais aprofundada, mas eu resolvi gravar esse vídeo para vocês porque eu acredito que isso venha solucionar muitos problemas no consultório no que diz respeito à cor de resina. E muitos problemas que nós vemos na sociedade hoje devido ao modo como é ensinado cor e técnica restauradora. E o que eu vou apresentar aqui para vocês nesse vídeo, apesar de ser um vídeo que eu vou tentar resumir de uma maneira mais sucinta e bem pragmática, né? Mas eu vou tentar resumir que o modo como você provavelmente aprendeu a trabalhar com substratos escurecidos e dentes, substratos desafiadores, né? Dentes tipo núcleo metálico e tudo mais, com resina, provavelmente está errado. Tá? E eu resolvi gravar esse vídeo de maneira mais aberta mesmo, até para poder externar esse conhecimento e possa beneficiar mais pessoas. Né? Então, é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. E hoje eu gravei esse conteúdo nos meus stories do Instagram, só que os stories eles saem 24 horas, né? E depois esse conteúdo vai ficar perdido, então eu resolvi gravar agora à noite aqui para vocês. São quase meia-noite, estou fazendo um terceiro tempo aqui compartilhando esse conteúdo, então eu vou te pedir para deixar o like aqui, se inscrever no canal, porque estou fazendo um esforço aqui para colocar esse conteúdo para vocês. Bom, então a problemática é a seguinte: você já deve ter feito aí algumas restaurações classe 4, né? Dentes escurecidos, tudo mais, ou até mesmo um substrato que não é tão escurecido, mas é uma classe 4. E você, apesar de bater a cor, você ainda tem a sensação de que o dente fica meio sem vida ou o dente fica meio artificial. E aí eu vou fazer um preâmbulo aqui de matiz, croma e valor, que são conceitos meio básicos para você entender essa minha explicação. Tá? Por isso que eu estou projetando hoje aqui um slide, para que eu contextualize e você consiga entender mais ou menos o que a gente está falando. Tá? Então, assim, a cor, na verdade, ela tem aí 3 dimensões: matiz, croma e valor. Matiz é a família da cor, vocês estão vendo aí família. De um lado aqui tem um dente que ele vai mais para o alaranjado, o outro mais para o amarelo. Então, se ele vai para a família do laranja, matiz. Se ele vai para a família do amarelo, é outro matiz, matiz amarelo. Matiz laranja, amarelo. Né? Tem matiz marrom, matiz verde, etc. Entendeu? Então, matiz é a família da cor. Tá? Então, aqui ficou bem distinto, ó, através dessa imagem digitada, o que é matiz. Né? Croma é a quantidade de pigmento dentro de uma determinada cor. Então, você veja que aqui nós temos o mesmo matiz, que é amarelo, só que esse amarelo está mais forte e esse mais fraco. Então, croma é a densidade do pigmento. Aqui você tem muito mais pigmento que aqui, né? E o valor é a luminosidade ou preto e branco, né? Então, por exemplo, aqui tem mais valor, aqui menos valor. Esse conceito do valor é o conceito mais importante para a gente entender nessa problemática da resina. Eu vou te mostrar mais ou menos por que a questão do opaco ela é tão importante, né? Normalmente, a dimensão da cor valor, que é isso que a gente está falando aqui, é a dimensão que mais é desafiadora para o clínico trabalhar. Então, menos valor significa que a luz ela bate aqui e ela é absorvida mais. E aqui maior valor quer dizer que a luz ela está refletindo mais. Então, em tese, é assim, ó, mais preto, menor valor, mais branco, maior valor. Em tese, assim, tá? Resumidamente. O conceito não é bem esse, preto e branco, né? Mas é reflexão de luz. Então, por exemplo, você tem uma camiseta preta, por convenção nós entendemos que ele tem menor valor porque ele está absorvendo mais luz, né? Então, de fato, o preto ele tem menor valor e o branco tem maior valor, tá bom? Então, esse é o conceito, é o quanto de luz está sendo refletida da superfície, tá? E aí, esse conceito de valor ele está muito associado à opacidade. Então, por exemplo, se você pega uma resina composta que ela é mais opaca, ela reflete mais luz do que uma resina mais translúcida. Aí eu vou colocar aqui um exemplo, deixa eu ver os slides aqui, ó, que nós temos aí resinas de sistemas de 2 opacidades, que vocês estão vendo aí, que nós temos esmalte e dentina, e temos sistemas de 3 opacidades, onde a gente tem dentina, corpo e esmalte. Tá? E como você pode ver, os sistemas de 3 opacidades, como Z350, Forma, etc., a dentina ela é muito mais opaca do que as dentinas de 2 opacidades. E esse conceito de opacidade ele é importante por quê? Porque, assim, ó, quanto mais a resina ela é opaca,
maior o valor. A tendência é que quanto mais opaco, maior o valor. Por quê? Quanto mais opaco é o material, maior a capacidade desse material de refletir a luz. Então, se você pega uma dentina, por exemplo, da Z350, que é uma dentina opaca, e você coloca na superfície do dente, ele tende a ficar com um valor mais alto. Ele tende a ir para uma situação assim, ó, desse jeito, ó, com valor mais alto do que assim. Por quê? Porque está refletindo mais luz. Quando é mais opaco, reflete mais luz, entendeu? E quando você trabalha com camada de esmalte, normalmente ele tende a ficar mais cinza se você exagerar, ou mais com menor valor, porque a luz ela bate naquela resina que é meio semi-translúcida e ela não reflete totalmente, uma parte é absorvida. E aí essa absorção de luz ela dá um acinzentamento ou uma profundidade maior. O dente natural, ele não é 100% opaco e ele também não é 100% translúcido. Ele é uma mescla, né? Então, quando você analisa, o dente ele tem uma certa profundidade. Ele tem uma parte meio translúcida, uma parte meio opaca, né? Então, essa aqui é uma foto, né? Essa foto aí mostra aí mais ou menos o grau de complexidade da superfície do dente aí, mostrando essas diferenças. Bom, aí qual que é o problema, a problemática das restaurações e por que que restaurações desse jeito, assim, ó, de islotes proximais, eles são tão difíceis de serem restaurados? Porque mesmo que você escolha a dentina que tem exatamente a mesma característica de matiz e croma do dente natural, e até de opacidade, tá? Do dente natural. E que você escolha depois um esmalte da mesma cor, mesmo assim você vai ter uma percepção de cor diferente. Então é mais ou menos isso aqui, ó, tá? Que nós temos uma cavidade aí, onde você reconstruiu o dente com a dentina, então você veja em laranja aqui, ó, a dentina, que tem a mesma característica de matiz, croma e valor, igual ao dente natural. E depois você colocou um esmalte que tem a mesma característica, semitranslúcido, leitoso, de matiz croma e valor igual ao do dente natural. E aí você vai falar assim, cara, selecionei as resinas com corpo de prova certinho, com a mesma cor. E por que que no final da restauração, mesmo colocando as resinas certinhas, ela fica com uma cor diferente? Porque existe uma coisa que chama-se índice de refração. Tá? Índice de refração é a velocidade, é o quanto que desvia, a luz ela desvia no interior de um determinado material. Então, um dos problemas que a gente encontra na resina composta, e talvez você não tenha entendido ainda por que você erra a cor, mesmo acertando os corpos de prova, é que, apesar de você acertar matiz, croma e valor, você não acerta, você não leva em consideração o índice de refração. Então, o resumo é assim, ó, você imagina que você tem um copo de vidro e você coloque uma colher ali dentro do copo de vidro com água. Você já viu aquela experiência, né? Que você tipo, tem um copo de vidro, aí tem uma colher aqui e parece que o cabo ele tá desconexo assim da, da colher. Por que que isso acontece? Por causa do índice de refração. A luz, ela dentro da água, ela desvia, o feixe de luz ele desvia uma angulação, né? Porque o índice de refração da água é diferente do ar, entende? Então, em todo material, você tem um certo índice de refração. E o tanto que essa luz ela desvia no esmalte e na dentina, então olha só, a luz ela está batendo aqui, os feixes de luz, ele está vindo, e ele está desviando um tanto. O tanto que desvia na resina, ele desvia numa angulação diferente, tá vendo? Então, mesmo que você tenha pegado a resina, isoladamente ela tenha uma cor que parece muito com o teu dente natural, quando você restaura e faz o conjunto todo, ele começa a aprisionar a luz de maneira diferente aqui, por causa do índice de refração. E você vai notar uma percepção notável aqui, aonde tem resina e onde não tem. E isso gera confusão no clínico. Ele fala assim, poxa, eu faço aqui e o corpo de prova está igualzinho. A hora que eu faço a restauração, eu vejo a sombra. E aí errei, né? E aí você fala assim, e cara, parece que é só eu que erro, que o professor não erra. O professor, ele ensinou a técnica, eu fiz igualzinho ele, e na minha restauração é cinzenta, na dele não. Aí eu vou te contar uma primeira coisa. Por que que às vezes a restauração do professor não é cinzento ou não fica mudança de cor? Porque ele mete muita luz na hora de fazer a foto. E quando você coloca muita luz na foto, pelo excesso de luz, você acaba anulando as percepções do índice de refração porque você tem muita luz na superfície. Porém, você vai conseguir perceber melhor esse índice de refração quando você tem uma luz meio oblíqua, uma penumbra, um dente meio escurecido. Então esse é o primeiro ponto. Você acaba não percebendo muito
o problema do seu professor, porque ele usa um softbox gigantesco, um monte de luz. Então presta atenção nisso, seja o seu crivo para você analisar, tá? O professor que ele é mais transparente, ele não usa exagero de luz, ele usa pouca luz, entendeu? Ou ele deixa você ver pessoalmente, porque aí você vai conseguir ver que houve uma ligeira sombra, tá? E outra, muitas vezes o professor ele não vai fazer uma restauração dessa aqui, ó. Ele não vai fazer uma classe 3, ele vai fazer uma faceta, porque na faceta ele recobre tudo com uma resina, daí às vezes percebe menos. Mas o que eu estou mostrando aqui para você é o que é a problemática do índice de refração, tá bom? Bom, como que você resolve isso? Sendo bem prático, né? Você resolve isso fazendo um bisel e levando a dentina para cima da camada de esmalte, como está mostrando aí, porque assim você consegue mascarar um pouco. Agora, aonde que entra a questão do pigmento nessa questão aí da percepção da cor, tá? Quando você tem um dente escurecido, você já deve ter feito curso, se você tem mais tempo aí de estrada, né, já fez alguns cursos, você vai ver que provavelmente de cada 10 cursos, eu diria que 9,9, sei lá, quase totalidade. Eu nunca vi outro curso que fala isso. Tudo bem que eu não fiz todos os cursos, né, mas assim, de todos os cursos que eu fiz, todos os professores, praticamente, eles falam que se você tem um substrato escurecido, você tem que pôr um opaco na primeira camada. E eu acho essa atitude errada. Tá? E eu vou te explicar logo por quê. Olha só, imagina que você tem um pino metálico, tá? Um núcleo metálico fundido. E você vai opacificar isso para restaurar com resina. Como eu disse para vocês, 99% dos professores vão falar que você tem que pegar um corante opaco e fazer uma aplicação generosa de opaco sobre esse núcleo metálico, com o intuito de bloquear esse substrato escurecido. E depois você vai vir com uma dentina de 3 opacidades por cima, que é uma dentina opaca, né, ou um blocker, alguma coisa assim, para depois você vir com esmalte. E para mim essa filosofia não faz sentido, por quê? Porque quando você coloca o opaco na primeira camada, tudo bem, você saiu de preto para branco, mas continua com alto valor e bloqueado. E aí você coloca uma camada desse tamanho de resina de dentina, que apesar de ser opaca e refletir luz, tem um índice de refração de resina. Então a luz ela vai bater nessa resina e ela vai refratar. Sabe qual que é o resultado final? O que acontece nessas situações aí? Você coloca a resina de opaca, aí você coloca a dentina bem grossa, e o que acontece depois é que essa resina ela vai ficar com aspecto meio morto, apesar de ter alto valor, apesar de ter reflexão de luz. Por quê? Porque é uma opacidade mais alta do que o dente natural, então você está meio que subindo o valor na marra, só que o aprisionamento da luz no índice de refração ele continua. Então esse dente fica com aspecto morto, ele fica meio cinza, meio esquisito, e não é legal. E assim, é aquele tipo de situação que você fala, mas eu bati a cor, mas o dente ele fica diferente do natural, cara, ele fica com aspecto que está sem vida mesmo, entendeu? E isso está acontecendo por causa do índice de refração. Então, na minha concepção, quando você trata com dente com substrato escurecido, primeiro, que você não deve usar a resina de altíssima opacidade, como as dentinas, que todo mundo, de 3 opacidades, usa as resinas blocker, etc. Você não deve usar essas resinas. Você deve usar as dentinas de sistemas de 2 opacidades, que elas são opacas sim, mas elas não são tão opacas quanto as de 3 opacidades. Então eu estou falando aqui de dentina de Stellite Omega, estou falando de dentina de Preces, dentina de Harmonize, sei lá, dentinas de sistemas de 2 opacidades. Não são dentinas super opacas. Eu acho, na minha concepção, mas o dente é escuro, é um substrato escurecido. Calma, você vai usar dentinas de 2 opacidades. E entre essa camada de dentinas de 2 opacidades e a de esmalte, você vai fazer a aplicação de um pigmento. Como eu disse, a maior parte dos professores vai falar para você pôr pigmento na primeira camada. E eu acho que pigmento na primeira camada não faz o menor sentido. Na primeira camada, você coloca resina composta convencional. E o pigmento ele fica num sanduíche entre a camada de dentina e a de esmalte. Eu tenho uma série de motivos para falar por que colocar pigmento na primeira camada é um erro. É um erro, tá? Volto a dizer, eu sei que você tem que 99% dos professores falam que eu estou errado, que isso não é verdade, porém, eu quero que você reflita e você utilize isso no seu consultório, que você vai analisar que vai ter resultados melhores. Não faz sentido você pôr pigmento na primeira camada primeiro, porque o dente está escuro. Tudo bem, aí você trocou por uma camada opaca, mas está lá embaixo ainda, super opaco. E esse super opaco, ele não vai tornar a cor do seu dente melhor. Então não faz sentido. Primeiro. E outra,
esse opaco na primeira camada, a resina opacificadora, os pigmentos, muitas vezes eles não têm nem resistência suficiente. Quanto mais você deixar essa... Porque os opacos eles não têm o mesmo constituinte de carga e formulação química que uma resina composta convencional. Então, às vezes, por que você vai colocar uma resina tão opaca assim, de primeira camada, interface adesiva com uma dentina, por exemplo? Não faz sentido. Você vai fazer uma adesão com resina composta, que é muito mais segura. E o opaco ele vai ficar entre camadas, porque é uma região que não vai ter tantos prejuízos do ponto de vista adesivo com o substrato mais crítico, que é a dentina. Então, primeira questão, uma questão mecânica, tá? Você vai colocar o opaco mais na camada interna, entre camadas, do que na primeira. Segundo, o opaco, frequentemente ele bloqueia muito a cor. E essa fotoativação, assim, você vai colocar, tipo, tem gente que faz um coat de opaco, sabe, uma camada inteira de opaco. E assim, você vai bloquear totalmente esse substrato com uma camada enorme de opaco, vai ficar tipo, uma linha de opaco, que volta a dizer, não tem tanta resistência quanto uma resina convencional, lá na primeira interface. Então esse ponto aí, primeiro, já não faz sentido. Segundo, que mesmo que você opacifique, você vai colocar muita camada de dentina depois que vai absorver a luz, que ela vai refratar a luz, na verdade. Ah, mas é uma resina opaca. Tudo bem, é uma resina de dentina opaca, mas ela refrata. Então, a estratégia é colocar o pigmento acima da camada de dentina, por quê? Porque com o pigmento acima da camada de dentina, você vai causar uma confusão na sua visualização, e permitindo com que você não perceba esse índice de refração diferente. E aí, tem algumas pessoas que falam assim, mas Kimura, não faz diferença, porque no final é tudo resina mesmo, e tudo vai refratar. E eu vou te explicar por que não é a mesma coisa. Quando você coloca o pigmento abaixo da camada de esmalte, ou seja, acima da camada de dentina e antes da camada de esmalte, essa resina ela não vai ser colocada da maneira que você aprendeu classicamente, que é fazer esse coat de opaco. Não. Você vai fazer várias camadas e difundir muito como uma nuvem de opaco. Então aí que é a nossa técnica aí que nós falamos de nuvem de opaco. É uma nuvem onde você difunde totalmente o pigmento e deixa ele muito disperso, com o simples objetivo de fazer com que a luz refratada ela fique confusa, seu olho não consiga identificar direito, porque lá no meio daquela refração você consegue ver uma nuvem de opaco que ela gera uma reflexão de luz diferente. Então, o objetivo da nuvem de opaco entre camada de esmalte e de dentina é permitir difusão de luz melhor ali e fazer com que você não consiga enxergar muito bem transição. Então, na minha opinião, e essa é a filosofia do Cromonic, da nossa técnica e da nossa filosofia de trabalho, nosso método de trabalho, é que você faça essa refração, modifique essa percepção de diferença de refração utilizando pigmento entre camada de esmalte e dentina. E aí, assim, esse vídeo é um vídeo que tem a proposta de ser mais curto aqui, porque a gente está no YouTube e tudo mais, e é um vídeo de esclarecimento. Mas a minha proposta é que você aprenda a maneira correta de aplicar esse pigmento. E essa é a técnica do Cromonic. Nossa filosofia de trabalho do Croma é uma filosofia que é diferente de qualquer outro curso de resina que você já fez. Então você pode já ter feito 5, 6 cursos. Faça o nosso. Porque você vai conseguir respostas de problemas que mesmo fazendo cursos de resina, você ainda tem no seu consultório. Eu falo que você ainda tem porque eu sei que a abordagem a abordagem convencional, ela não é capaz de suprir. Então, se você coloca esse pigmento lá na última camada, você continua fazendo aquelas estratificações com mamelo, sem uso de pigmentos da maneira correta, eu sei que você tem dores no consultório. Porque você pode até meio que dar a impressão que você não tem nenhum problema quando você tira aquela foto com luz estourada ou com um softbox gigante, que você aprende nos cursos de fotografia, a propósito, né? Porém, na prática, você vê que esse dente fica sem vida várias vezes. E a alternativa para você resolver de fato, e não só mascarando e dando a entender que você é bom, mas você de fato acertando o negócio, é você fazer a nossa técnica, porque você vai aprender a aplicar esse pigmento na camada abaixo da camada de esmalte. E aí eu disse para vocês, tem um modo operatório de fazer, onde você aplica pequenas gotinhas de pigmento opaco e faz uma difusão. E aí você tem uma quantidade específica de camadas que você tem que colocar. E isso permite até, essa técnica permite até que você consiga reconstruir casos muito difíceis com uma única resina. Que aí nós temos uma metodologia usando uma resina que chama Omnichroma, que é a resina da Tokuyama.
e ela tem uma tecnologia de cor estrutural, do qual ela transparece muito, ela deixa muito evidente a cor que está no substrato, porque ela meio que pega, é um efeito camaleão, ela pega a cor de baixo. Então, assim, se você acertar muito bem essa camada de pigmento antes da camada de esmalte, você finalizar com um minicroma, meu, é muito previsível, é muito. E existem algumas resinas que são muito biomiméticas do ponto de vista de cor, que é, por exemplo, o MW ou WE da Palfica, da Stellite Omega, que são é, esmaltes assim que possuem uma característica semi-translúcida, meio leitoso, assim. E essa é a denominação, inclusive, que o Newton Fowler ele usa, esmalte leitoso semi-translúcido, porque ele tem exatamente uma característica de esmalte natural. E esse esmalte, ele ainda consegue recuperar ainda mais a cor e mimetizar a cor nessa técnica que nós usamos aí de pigmentação e maquiagem interna acima da camada de dentina. Então, se você se interessou e se identificou com esse problema aí que você vê no consultório de manejo de área de transição, você precisa fazer o croma. Você precisa. Nós temos o croma no online e no presencial. Tá? E eu diria assim que o ideal é fazer os dois. Tá? Você faz o online, pega a técnica, estuda em casa e vem para o presencial aqui com uma bagagem intelectual já de corpo intelectual de teoria muito robusta. Que nós usamos desenhos, você vê os slides aí dessa aula aqui. Nós usamos desenhos, explicamos tudo certinho. E aí, quando você vem para o presencial, você vê na prática isso ser feito. E aí a gente passa pequenos detalhes de operatório que às vezes você tem uma dificuldade de fazer em casa, né? Ou no consultório. E aí você refina isso aqui. E aí você vê casos ao vivo. E normalmente os casos ao vivo que a gente faz aqui, a gente não alivia não, cara. Eu pego, assim, os casos mais cabeludo mesmo. Tipo, sabe aqueles casos assim, dente escuro, pino metálico e tudo mais, e a gente vai restaurar ao vivo. E a premissa é, nós acertamos de primeira. Não quer dizer que eu vou acertar na primeira estratificação que eu faço, mas como eu faço uma técnica semidireta, que eu não colo, que é a técnica direta e indireta do Newton Fall, nós não colamos a resina, de fato. Nós fazemos sem técnica adesiva, destacamos e damos o acabamento fora da boca. Então, dessa forma, associada à Cromunique, meu, as possibilidades são impressionantes. Tanto é que você vai ver ali no Instagram e nos casos que a gente faz, tem muito professor que me ridiculariza. Ele fala assim, você fala que dá para resolver tudo com o caso, mas não dá, fica tirando sarro e tal. Mas por que tira sarro? Porque não conhece. E eu costumo dizer uma coisa: quem consegue ver o invisível consegue fazer o impossível. Ver o invisível significa você conseguir enxergar aonde está o problema, entende? E é com isso que a gente trabalha, tá bom? Então, Chroma, ele tem essa metodologia de apostilas, de material realmente diferenciado. É o melhor investimento que você pode fazer em termos de resina composta e fazer os dentes com as suas próprias mãos. Não tem nada igual. Eu acho que você não precisa nem se preocupar em relação já fiz 2 ou 3 cursos, será que esse vale a pena? Faz. Porque se você fez 2 ou 3 cursos, você vai até querer pedir o dinheiro de volta dos outros. Não é, parece prepotência, mas, cara, é muito diferente. E você vai ver que vai trazer muito mais resultado. Tá? Então eu não estou falando isso se eu não tiver certeza. Entende? Eu estou fazendo isso já faz bastante tempo. Em vários casos. E tem vários casos que eu não conseguia resolução do jeito nenhum e eu ficava indignado com o fato de eu ter. Porque eu sou um cara assim que, pô, eu não sou um cara acomodado, eu vou atrás, entendeu? Eu estudo, tento fazer as coisas, e ainda assim eu tinha problema. E aí eu falo, não é possível que todos os professores ensinem esse negócio, eu faço igualzinho eles mandam e dá errado. E aí eu comecei a refletir e tentar outras formas. Primeiro em manequim, depois nós fomos aplicando isso em casos que estavam muito difíceis de resolver dentro do consultório e todos com alto grau de assertividade. Então, você precisa entender um pouco isso que eu estou falando. Esse conteúdo é um conteúdo que estava restrito só a quem já tinha feito, está fazendo nossas formações, mas eu resolvi passar essa informação abertamente, por quê? Uh, porque o meu objetivo aqui não é ganhar dinheiro, esse canal não está nem monetizado, não estou aqui para ganhar dinheiro com isso aqui, mas essa informação ela pode ajudar muita gente e você entender por que você não está conseguindo resolver o negócio, porque era angustiante para mim e eu imagino que para você também possa ser, tá bom? Então essa é a técnica do Cromunique, se você tiver interesse, vou deixar um link aqui também, um contato aqui dentro na descrição, né, desse vídeo, mas basicamente é isso, tá? Tentei ser o mais sucinto possível na explicação,
porém, ainda assim ficou um pouquinho longo, mais longo do que os vídeos que eu normalmente faço aqui, que são vídeos de 24, 25, faço vídeos de menos de 20 minutos, né? Deu 24, 25 minutos aqui de vídeo. Mas é justamente para poder explicar muito bem. E comente aí se você gostou desse formato de vídeo, se você acha legal, conteúdos técnicos aqui nesse canal também. Mande sua dúvida também, sei lá, se eu não fui claro o suficiente, aí eu posso gravar uma continuação, parte 2, sei lá, para esclarecer alguma coisa que às vezes não ficou tão claro. Mas é isso, tá? E nos vemos no nosso próximo vídeo. Valeu, abraço.